Boa noite, pessoal. Boa noite, quarta-feira, 22 de fevereiro de 2023. Estamos começando aqui mais uma das nossas lives de quarta-feira, agora em novo horário, às 20 horas. Hoje, quarta-feira de cinza, de carnaval no Brasil. Mas está lá, Zelinda, já começou. Ela está sempre primeira a entrar. Na Carol também, tudo bem, Carolzinha? Como é que está aí o Brasil com esse clima de carnaval? A Bia, tudo bom, meninos? Beijinho para todos vocês. Bom, estamos de volta com as lives. Eu vou responder as perguntas dos alunos do clube, dos alunos do MES. Ficaram algumas perguntas por responder da semana passada. E se eu por acaso esqueci alguma pergunta e vocês... Ah lá! Tá na Itália, né, Bia? Tem que visitar aqui a gente. Se vocês depois, que eu vou fazer depois, tem que combinar fazer umas gravações de vídeos com a Bia, porque a Bia também é especialista, é chefe de cozinha. Depois a gente tem que fazer umas receitas com massas italianas, com trigo duro, para as pessoas poderem também utilizar na muita culinária italiana que tem, né? Maravilhas. Eu mesmo estou aqui agora, ó, Bia. Estou aqui com um pezinho de manjericão. Olha que maravilha. Comi, olha, peguei o manjericão, tirei e comi. Depois eu posto a foto no Instagram. E coloquei na marmita. Nossa, esse cheiro. O manjericão é maravilhoso, né? E ele cai bem em tudo. E eu fiz a marmita e coloquei ali, tirei as folhas e coloquei manjericão. Eu falo que isso é uma das formas mais fantásticas da gente enriquecer, né, nutricionalmente o nosso prato, né? No caso aqui a marmita que eu fiz. Por exemplo, também pode fazer com a estévia, né? Lá no terraço de casa eu tenho as folhas de estévia, aí eu tiro a folha e jogo dentro do batido. Então, além de eu estar colocando ali o docinho, né, da estévia, eu ainda estou colocando todos os nutrientes do verde, a clorofila e tudo que tem naquela planta. Então, é fantástico, né? Quando uma live de terapia de hormonal de substituição... Faço, Ângela, eu faço sim. Eu estou agora esses dias falando mais sobre alimentação por causa do clube do MES, né, que tiveram turmas recentes, mas eu, assim que puder, eu falo mais sobre modulação hormonal sim, tá? Com o maior prazer, Ângela. Agora, não esqueça uma coisa, né, Ângela? Quando a gente fala de modulação hormonal, as pessoas querem que eu fique dizendo aqui sobre hormônios, como é que passa hormônios e etc. Mas... eu falo muito isso, a doutora Ivone Mirpuri, né, que é minha colega do curso lá que a gente já faz desde 2016 sobre modulação hormonal, a gente vive falando isso. Modular hormônios é respeitar, em primeiro lugar, os pilares, né, que é o nosso estilo de vida, né? Você não consegue modular hormônios se você tiver uma alimentação comendo carboidratos refinados, né? Porque você vai disparar insulina, você vai inflamar seu corpo, vai aumentar o cortisol, etc. Você não consegue fazer uma modulação hormonal se você encher o corpo de gorduras hidrogenadas, né? Os óleos vegetais hidrogenados, porque esses óleos, eles são óleos inflamatórios e eles também vão inflamar o seu corpo, liberar o cortisol e etc, etc. Então, modular hormônios, diferente do que muitas pessoas imaginam, que é você ficar passando cremezinhos ou colocando chips para ficar saudável, você tem que primeiro corrigir as bases. DHA está mudando minha vida. Se eu ganhasse €1 por cada vez que eu ouvi isso, Pedro, de quando você equilibra os hormônios de uma pessoa, principalmente dando esses hormônios, né, que são dádivas, né, que são hormônios anabólicos fantásticos, como, por exemplo, o DHA. Olha a Tati aí também, vai dar daqui a pouco o testemunho dela, que ela também está super bem. Quando você equilibra isso no corpo, porque é assim, né, gente? São hormônios anabólicos reparadores que vão diminuindo à medida que a gente vai envelhecendo, mais ou menos 1% ao ano, a partir dos 30 anos. Então, quando você percebe que está havendo uma diminuição, e principalmente se essa diminuição é mais acentuada do que deveria ser, por causa de hábitos de vida, né? Você é uma pessoa muito estressada e etc., a reposição, ela é fantástica. Estou prestes a começar. Vai começar e vai ficar top, Xanda. Certeza absoluta. Essa suplementação é fantástica. Agora, é aquilo que eu falei. Vocês nunca podem esquecer de que as bases, os pilares, eles são imprescindíveis
para o resultado. Eu estava falando hoje com uma paciente em consulta que não existe você tomar suplementos nutricionais se antes você não olhar para a alimentação. O suplemento nutricional, ele não corrige uma alimentação errada. Não vai funcionar. Assim como eu falo que o jejum ele não funciona se você só come porcaria. Você vai ter um problema muito grave. O jejum ele vai ser prejudicial. É uma ferramenta maravilhosa que você está usando de forma errada. É igual uma faca, né? Em vez de você usar uma faca para tratar uma pessoa numa cirurgia, você usa para matar uma pessoa, né? Então a ferramenta está sendo usada de forma errada. E as pessoas usam isso com ferramentas poderosas, como por exemplo o jejum. Jejum com uma estratégia nutricional errada faz com que o seu corpo entre no processo de hibernação. Ele vai fazer olá, o pessoal da Kombucha aí que participa sempre aqui das lives também, Bruninha. Ele vai fazer com que o seu corpo entre, né, numa restrição energética e você provavelmente vai ficar sentindo cansado, com fome e sem perder peso, porque é isso que o hábito errado faz. Gente, só um segundinho. E voltei, estou aqui de volta. Vamos lá responder as perguntas, porque senão eu não paro de falar aqui. Alguém perguntou alguma coisa e eu já fico empolgado e mudo de assunto, mas eu para entender, isso é muito importante. Foi o negócio da modulação hormonal, né? Então entendeu que eu vou falar sobre modulação hormonal, mas fica aqui ligado nessas lives que eu falo de alimentação, porque isso é base. Entendeu? Você não queira modular nenhum hormônio se antes você não corrigir essas pequenas alterações que a gente fala aqui, né? Que são coisas muito simples e que são transformadoras. E se você consegue implantar essa alimentação saudável na sua vida, né? Você já dá um passo imenso para os bons resultados de uma modulação hormonal num segundo tempo, entendeu? E as coisas são muito mais simples do que a gente imagina, né? Mas só tem que ser feita da forma certa, né? Eu falo muitas vezes, por exemplo, a germinação de grãos é igual ao jejum, né? Você germinar leguminosas, né? Você germinar sementes, etc. Isto é igual ao jejum. As pessoas não sabem, não conhecem os benefícios, então não fazem. E quando ouvem falar, falam, isso não é para mim, isso é difícil, isso é não sei o quê. Aí as pessoas começam a fazer, né? O jejum é igualzinho, né? As pessoas começam a fazer e ficam encantadas com os benefícios, ficam encantadas com a facilidade que ficam encantadas com como a comida fica gostosa, como você consegue comer muito de uma coisa e você não se sente mal, né? Porque infelizmente, né, as pessoas hoje deixam de comer alimentos fantásticos porque não sabem trabalhar aquele alimento, né? Então o alimento ele acaba ficando ou insosso ou então indigesto. E aí você não come. Sugestão de açúcar. Que acha de açúcar de coco, açúcar de tâmara? Acho açúcar. Tudo isso é açúcar. E açúcar de coco, por exemplo, né? O açúcar que não tem quase nenhum valor nutricional. Ele não é feito do coco, ele é feito da folha do coco. Ele é um açúcar, tá? Cheio de frutose e que é péssimo para a saúde. Se você quiser usar um açúcar, use um açúcar menos transformado, como, por exemplo, o açúcar mascavado, né? O mascavo no Brasil, o açúcar demerara, em pequenas quantidades, ou melaço, né? Quanto menos trabalhado o açúcar, mais integral ele estiver, melhor, né? O ideal era você mastigar uma cana de açúcar, mas quanto mais processado, mais você refinou aquela substância, mais ela vai ser absorvida rapidamente no seu corpo e faz aqueles disparos de glicemia, que depois vão levar a disparos de insulina, e isto é a pior coisa que pode acontecer no seu corpo. A gente falando aqui de modular os hormônios, isto é a pior coisa que pode acontecer, porque é uma montanha-russa hormonal que começa a acontecer no seu corpo. Você fazendo picos de glicemia e picos de insulina por aquele carboidrato que foi absorvido rapidamente, né, e entrou no seu corpo numa quantidade muito grande, e isso gera uma série de alterações, né, hormonais, isso gera uma série de alterações neurológicas no seu corpo. Você tem uma ideia, né? Quando você faz esses picos de glicose, você faz uma concentração tão grande de glicose que o cérebro, que utiliza muita glicose, ele fica assustado com aquela enxurrada de glicose que chega e ele se protege. Ele começa a fazer uma coisa chamada down regulation de receptores. Os receptores, principalmente dois chamados GLUT3 e GLUT1, eles ficam resistentes
a entrada da glicose. E aí você está com a glicose alta no sangue e está com a glicose baixa na célula do cérebro. Então o seu cérebro ele tem uma percepção de que você está precisando de glicose. Você fica com aquela hipoglicemia reativa. É uma hipoglicemia cerebral porque o seu cérebro se protegeu do excesso de glicose que você recebeu. Olha que tragédia, né? Então, para isso não acontecer, coma os carboidratos do bem. O que são os carboidratos do bem? Olha, o pessoal do Japão aí, olha que legal. O que são os carboidratos do bem? São aqueles carboidratos complexos, né? Os carboidratos naturais, integrais, em que a glicose ela está ali numa forma estocada, né, dentro de um alimento cheio de fibra e não com excesso da frutose, que é aquele carboidrato que faz uma série de interferências com o nosso metabolismo. Então, você comendo os carboidratos, eu, por exemplo, ontem comi uma batata doce, foi laranja, né? Eu comi a roxa na semana passada, ontem eu comi uma laranja lá da mercearia do Seu Paulo, que ele fornece lá os alimentos pra gente, ele é o querido Seu Paulo, e ele fez ele dá a batata doce pra gente, ele fala que a batata doce dele é a melhor do mundo, e eu tenho minhas dúvidas se não é mesmo, e eu comi aquela batata doce feliz da vida, etc, eu como com casca e tudo, né, eu lavo bem ela e depois eu como com casca, e aquilo dali é um carboidrato que vai repor os meus estoques de glicogênio, não vai dar trabalho para o meu fígado, não vai fazer nenhum impacto metabólico que vai desregular meu organismo. Gente, eu sou muito magro, eu como isso quase que diariamente. Por quê? Porque eu coloco um alimento que o meu corpo todo utiliza, ele entra no meu corpo de uma forma, ele pede para entrar, entendeu? É o carboidrato, né? Uma analogia que eu posso fazer assim, é aquele carboidrato que pede para entrar. Não é aquele convidado que entra na sua casa empurrando todo mundo e já entra botando os pés em cima da sua cama, né? Esse é o açúcar refinado. Ele entra agredindo e não pede para entrar. E a batata doce que eu como é do Seu Paulo, então, que ainda vem com o carinho do Paulo que trata bem da terra, né? Que isso é outro aspecto que a gente tem que dar. Vamos colocar o nosso poder nessas pessoas que gostam de cuidar, né, do nosso ambiente, da natureza. E o Seu Paulo é assim, ele tem terra, ele planta, ele que colhe, etc. Então, essa batata doce ela vem com energia boa e ela vem com os carboidratos do bem, que entram no nosso corpo pedindo para entrar e não entram agredindo e fazendo esses processos de hipoglicemia reativa, mas também é durante em casa, mas é sazonal. É sazonal, mas olha, por acaso, eu acho que aqui em Portugal agora está numa época que tem bastante batata doce, né? Porque os locais todos que eu compro, os fornecedores, inclusive lá a quinta do avô Zé, né, que eles me fornecem, eles têm agora batata doce, tupinambos e etc. Eles não estão com muito verdes porque, né, tá nessa fase agora do inverno, eles não têm muito verde, mas o resto eles têm. Eu não paro de falar, né? Vamos responder as perguntas, senão é hoje também que eu não respondo mais pergunta nenhuma do pessoal do clube, e eles já estão até brigando comigo. Se o pessoal estiver assistindo aí, eu peço desculpa. E quem estiver aí assistindo do clube ou do Messi e que eu tenha feito alguma pergunta que eu não respondi, pode fazer de novo que eu faço, tá? Primeiro eu vou responder a Patrícia, que ela perguntou assim: para quem tem problemas de estômago sensível e faz dor de estômago com muita frequência, tomar todos os dias um shot que leva limão puro inteiro e ainda misturado com gengibre não pode ser um pouco forte demais para o estômago? Não pode fragilizar o mesmo? Então, depois você pergunta, tá bem, Branca? Eu respondo com o maior carinho. Com certeza, Patrícia. Com certeza, se você sente desconforto, né, tomando shot de limão, mesmo sem gengibre, se você sente o shot de limão com cúrcuma, que é menos agressivo até, menos forte do que a raiz forte da medicina Ayurveda, que é o gengibre, né? Ou então pessoas que também colocam... Gratidão a você, Letícia. Beijinho. Vocês são muito lindas. Ou então pessoas que colocam pimenta preta também para aumentar a absorção da cúrcuma. Se você toma isso, como eu, todos os dias, e você se sente lindamente, né? Eu estou ótimo, não tenho nenhuma dor, não tenho refluxo, não tenho azia, faça digestão excelente das comidas, etc. Se você é como eu, faça isso todos os dias, tá bem? Não deixe de fazer porque o seu dentista falou que o limão tira o esmalte dos dentes. Não faça isso. Você faça o shot como eu e depois eu faço de manhã, então faço o shot, depois espero um pouquinho, tomo um café, depois eu vou escovar o dente. Fica 5 minutos o meu dente com o limão. Se você por acaso não for escovar o dente ali, faz um bochecho de água e você já não tem esse risco. Não deixe de fazer um hábito
fantástico, né? Um hábito super saudável, porque existe um entravezinho aí que alguém te falou e que a gente pode rapidamente contornar. E é mesmo assim, se isso desse descalcificação dos dentes, eu tinha um monte de cárie, porque eu já faço isso há muitos anos, e eu não tenho cárie nenhuma, meus dentes são fortes, porque inclusive o limão, né? O limão é uma dádiva da natureza e ele é um dos alimentos, se não for o maior, alcalinizante do nosso corpo. Né? O limão é um dos maiores alcalinizantes. Detalhe que eu não falei que o limão é alcalino. Tá? O limão é ácido. O limão é um alimento altamente ácido, mas ele é alcalinizante. Ele é ácido no estômago, ele cai dentro do nosso estômago, por isso se você tem um estômago sensível, você tem que ter cuidado, mas ele alcaliniza nosso corpo. O limão, ele é fantástico, porque ele além de ter vários minerais alcalinizantes, né, como magnésio, como potássio, etc., ele tem os citratos e os malatos, que eu acho lindo, né? Uma química brasileira chamada Conceição Trucon, ela fala uma coisa que eu acho fantástica. O limão, ele é a ponte de ligação entre o nosso mundo mineral e o nosso mundo orgânico. Ela fala muito, o ser humano, ele é maioritariamente mineral, e é verdade, né? Nós somos águas e sais minerais em quase 70% do corpo, e quem faz a ponte da nossa estrutura orgânica com a estrutura mineral são essas substâncias, citrato, malato, né? Citrato de potássio, citrato de magnésio, magnésio malato. Então, essa ligação é feita por essas substâncias, como o ácido cítrico e o ácido málico, que tem alta concentração no limão. Por isso que o limão é uma dádiva. Então, a gente tem que colocar ele no nosso corpo todos os dias. E o limão é altamente alcalinizante. É um alimento ácido que alcaliniza o nosso corpo. Esqueça essa ideia errada de que você tem que comer alimentos alcalinos, tomar água alcalina. Isto daí, infelizmente, para as indústrias que vendem água alcalina, isto daí é marketing, né? Porque no momento que a água cai no seu estômago, ela é ácida. Pode ser, ela se acidifica, pode ser até prejudicial. Aí eu tô falando uma coisa que, infelizmente, né, vai contra a maioria das coisas que vocês ouvem, mas a água alcalina, ela pode ser prejudicial, tá bem? E eu já li vários trabalhos falando que ela é muito prejudicial. E aí eu lembro até a medicina Ayurveda, que a medicina Ayurveda, ela fala que você deve beber a água à temperatura do seu corpo, para nem dar esse trabalho. Quem tem mania de beber água muito gelada, você dá um trabalho do seu corpo, né? Porque ele tem que equilibrar essa água que está chegando fria e o nosso corpo é quente. Se você tomar água muito alcalina, ela está entrando no seu estômago, que é ácido. Então isso também não faz bem. A água que você pode procurar de uma fonte saudável, né? É uma água, a principal, né? A água da natureza. Essa vem lá com a energia da terra. Essa é a melhor água de todas. Mas existem alguns aparelhos que, além de filtrar a água e tornar ela potável, olha lá, Julinha, também torna a água ionizada. A água ionizada é uma água rica em hidrogênio. Então essa é uma água reduzida. É uma água que tem alta capacidade antioxidante. E isto sim é fantástico. Para quem quiser, depois eu posso indicar alguns fornecedores de filtros de água ionizada, como Voa, como a água Kangen, esses filtros são um pouquinho caros, né? Mas eles são filtros que ionizam a água, e isso é muito bom. Agora, ficar gastando muito dinheiro com água alcalina, tá bem? No meu entender, isso daí é jogar dinheiro fora, e exatamente, não quero citar nomes, mas essas águas alcalinas, no meu entender, elas não têm, só tem um apelo de marketing, elas não têm benefício no seu corpo nenhum, porque a água, ela não tem esse poder de alcalinizar o corpo pelo pH dela. Ela pode alcalinizar se ela tiver alta concentração de minerais que sejam alcalinos, tá bem? Na verdade, o que alcaliniza o nosso corpo são as verduras, né? As verduras são os alimentos alcalinizantes por natureza. As frutas, os tubérculos, aí mais uma vez os tubérculos que eu falo tão bem, né? O limão, como eu falei, é um dos maiores alcalinizantes. São alimentos alcalinizantes. Esses a gente tem que colocar na nossa vida o tempo todo. Eu faço isso o tempo todo. Eu estou vendo os alimentos que eu estou colocando no meu corpo e eu estou vendo todos os benefícios que ele pode nos dar. Inclusive, alcalinizar o nosso corpo, que à medida que a gente envelhece, a gente vai tendendo a acidificar o nosso corpo, e a acidificação está ligado com a totalidade das doenças, né? Principalmente as doenças mais graves, como cânceres, etc. E os alimentos que mais acidificam o nosso corpo são, principalmente, os derivados animais, né? As proteínas animais,
As proteínas são os alimentos mais acidificantes do nosso corpo, principalmente a proteína animal, disparada em primeiro lugar. E o segundo são leguminosas e cereais. Por isso que, quando a gente fala numa alimentação diversificada, por exemplo, as marmitas que eu faço, eu sempre coloco cereais e leguminosas junto com um monte de verduras, frutas e legumes, porque aí você está equilibrando esse potencial de alcalinização e acidificação do seu corpo, colocando as proteínas que são necessárias para o nosso corpo junto com um monte de fitoquímicos que vão fazer que o nosso corpo se alcalinize. Deu para entender? É isso que faz uma pessoa ter um corpo alcalino e sadio. Tá bem? Não é ficar tomando água com pH alto porque ouviu no marketing que aquela água é boa e vem numa garrafa de plástico que você não sabe nem de onde veio a água, quanto tempo ela ficou exposta ao sol, você está se intoxicando com um monte de substâncias químicas do plástico e está fazendo besteira no seu corpo, mas pronto, a live não era de água. Por favor, me indique o filtro. Há anos eu fico com receio de comprar filtros. Depois eu indico os filtros para quem quiser, tá bem, gente? A água não é de filtro. O filtro de jarro de filtro funciona assim. O Brita é um filtro fantástico que filtra grande parte das partículas. É uma possibilidade muito mais barata e simples, né? Que você filtra a água de partículas, cloro, calcário, flúor. Ele não vai fazer aquele processo de ionização que eu falei, que hoje está mais estudado, que é benéfico para o corpo. Você diminuir o estresse oxidativo, dando antioxidantes a partir de várias coisas, como eu falei, essa alimentação diversificada, mas também a partir da água, tá bom? É isso aí, shot de limão há 4 anos, olha aqui, temos um profissional dos shots de limão. Mas é assim, Patrícia, então você entendeu, né? Se você sente desconforto, você não toma esse shot, você primeiro vai ter que descobrir o motivo pelo qual você está com esse desconforto todo, porque não era para estar. Essa sua fragilidade da mucosa do estômago deve ter a ver com alguma alimentação, algum remédio que você tome, estresse, etc. Você tem que corrigir a causa e depois, se Deus quiser, já conseguir introduzir o shot. No momento que você se sente mal, a gente tem que ouvir o nosso corpo, né, gente? Quando eu falo para a pessoa que deve comer feijão, eu falo assim, todo mundo deve comer feijão, porque o feijão, eu posso ficar aqui 10 lives falando dos benefícios do feijão, e eu não vou conseguir falar metade, porque o feijão é uma dádiva para prevenir todas as doenças do nosso corpo, inclusive intestinais, né, câncer, intestino, etc. Então você não pode tirar leguminosas da sua vida, mas aí a pessoa vai, come feijão e sente inchada, sente gases, sente infartamento, se sente mal, tem vontade de vomitar. Essa pessoa não pode comer feijão. Durante um tempo, ela não deve comer feijão, porque o feijão está fazendo mal para ela. Mas não é para ela abandonar o feijão da vida, né? Não é por causa disso que o feijão é o inimigo, né? É o satanás da vida dela. Não. Ela tem que entender que o corpo dela está desequilibrado, provavelmente ela deve estar com uma desbiose intestinal absurda. Ela tem que repovoar esse intestino com bactérias boas. Ela tem que aprender a fazer o feijão da forma correta, que numa fase inicial vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque ela vai ter que demolhar, vai ter que germinar, vai ter que cozinhar, vai ter que retirar sobrenadante, etc. Mas ela vai introduzindo o feijão aos poucos, né? Vai introduzindo leguminosas menos fibrosas que o feijão, por exemplo, lentilhas e ervilhas, etc. Ou então feijões menos fibrosos, como feijão mungu, feijão azuki. Aos poucos vai comendo devagarinho, né? Poucas quantidades, e vai restituindo a flora. Aos poucos ela vai sentindo melhor e vai aumentando a quantidade e vai aumentando a variedade até que ela consiga comer o feijão preto, né, que é o que dava gatos para ela, em pequena quantidade, depois ela come em grande quantidade e aí ela virou uma comedora de feijão. Né? Isso é igual uma pessoa que começa uma maratona, mas começa andando, anda 5 km, anda 10, começa a correr, etc. Então é o mesmo princípio, você tem que ir progressivamente introduzindo no seu corpo, você tem que aprender a trabalhar o alimento, entendeu? E descobrir as causas pelos quais você está causando esse desconforto. Não é tirar da sua vida uma coisa saudável, tá bem? Guardem isso, gente. Nunca tirem da sua vida hábitos saudáveis. Se eles não estão podendo ser executados naquele momento, vá corrigir a causa. Se você começa a andar e sente dor no joelho, você não pode agora viver no sofá, né? Você tem que fazer o quê? Tem que fazer alongamento, fisioterapia, tomar cúrcuma, né? Fazer massagem. E assim que o joelho melhorar, você começa a andar devagarinho, entendeu? O feijão frade é maravilhoso, Carlota. E todos os feijões são bons, você tem que diversificar. É feijão frade, você pode comer favas, pode comer feijão branco, depois o feijão vermelho, depois o feijão mungu. Cada feijão tem um benefício diferente. O feijão de lata, o problema é, o feijão de lata normalmente você não sabe de onde é que ele veio, você não sabe se ele foi trabalhado,
Você, normalmente no feijão de lata, você tem alta concentração de sal, ele é muitas vezes conservado em sal, e a lata tem uma série de substâncias, né, de invólucros de revestimento que são tóxicas, como por exemplo bisfenol A. Aquele revestimento interno da lata tem derivados de bisfenol, que é um xenoestrógeno. Então, o feijão comprado cozido, dona Ana Paula, é do preguiçoso que não quer trabalhar o feijão. É melhor você comer um feijão comprado, né, já cozido, do que você comer uma lasanha de micro-ondas. É óbvio que é melhor comer, mas não se compara a um feijão orgânico que você compra o grão e você trabalha ele do início ao fim, inclusive germinando, tá bem? Mas é uma opção, né, válida. Crudélia me fez uma pergunta, Crudélia do clube. Gostaria de saber, a água de cozedura do grão e do feijão, você vê como é que tem muitas dúvidas sobre isso, né, gente? É o tempo todo esse assunto. A água de cozedura do grão e do feijão germinados pode-se consumir ou é melhor rejeitar? É que eu gosto muito de consumir. Pronto, deu um erro aqui. Então, Crudélia, é assim. Se você demolhou bem o feijão, trocou aquela água, né, lavou bem o feijão, etc. Se você germinou o feijão, né, deixou crescer aquele narizinho, deixou ele 12 a 24 horas tapadinho no escuro, como se ele estivesse dentro da terra, e aí germinou ele. Colocou lá na panela de pressão, na panela de cozedura, por exemplo, não precisa ser de pressão. E aí você começou a cozinhar ele, começou a sair um sobrenadante, como se fosse uma espuma em cima. Essa espuma, ela deve ser retirada, tá bem? Porque essa espuma ainda contém alguma quantidade de antinutriente, né? Antitripsina, fitatos e etc., que podem te dar desconforto e atrapalhar o seu processo digestivo. Então, você deve tirar esse sobrenadante. O resto da água que está ali na cozedura, você pode utilizar normalmente. Ah, dona Célia, o que é germinar o feijão? Isto é, esta pessoa que está perguntando é uma amiga minha, pessoal, que já me vê há séculos e agora está perguntando o que é germinar o feijão. Só matando a Célia. Celinha, eu vou te dar uma inscrição do clube, tá bem? Que aí eu vou te dar lá tudo que eu ensino sobre germinação, etc. Porque essa pergunta, Celita do céu. E a mistura de aminoácidos para quem treina, quebra o jejum? Ah lá. Celi, ó, eu já mandei uma mensagem pro seu marido, se puder depois ele responde. Precisei aí para uma paciente. Beijinho, vou te mandar a inscrição do clube. Então, aminoácidos, eles têm uma grande capacidade de liberar insulina, né? Os aminoácidos, eles são insulinogênicos, a grande maioria, principalmente alguns, como, por exemplo, a valina, leucina, isoleucina, a glutamina, a arginina. Então, é assim... Germinar é fingir. Obrigado. Vamos explicando aí a Célia, porque Celinha não sabe o que é germinar. Então, o que acontece? Os aminoácidos, eles são insulinogênicos. Você, no jejum, uma das principais formas de você ter muito benefício do jejum é baixar ao máximo a sua liberação de insulina. O seu corpo, nesse momento, ele entra num processo de reparação. Ele não está no processo de armazenamento, né? A insulina é um sinalizador de proliferação e armazenamento do nosso corpo. Então, no jejum, a gente quer o contrário, a gente quer se reparar. O jejum está relacionado com longevidade, com reparação de tecidos, etc. Então, se você, no momento do jejum, utiliza aminoácidos que liberem insulina, né? Porque não são só os carboidratos que liberam insulina. Os aminoácidos e as proteínas liberam insulina. Os alimentos, o grupo de alimentos que menos libera insulina são as gorduras. Então você, se botar um pouquinho de óleo de coco, de TCM no seu café, por exemplo, o impacto na produção de insulina é quase nulo. Eles vão ter um pouquinho de impacto calórico, né? Mas não tem o impacto metabólico de produção de insulina. O ideal é fazer o jejum sem nada. Mas aminoácidos não. Há um tempo atrás, um médico famoso, ele falava para fazer glutamina de manhã em jejum. Mas isso não tem muita lógica, né? Porque a glutamina é um dos aminoácidos mais insulinogênicos que tem. Você fazendo glutamina em jejum, você está quebrando o jejum, tá? Então não tem que fazer glutamina em jejum. Se você quiser fazer os aminoácidos, você coloque eles, por exemplo, no suco verde,
que você vai quebrar o jejum. Isso por uma estratégia de uma pessoa que, por exemplo, quer desenvolver massa muscular, quer crescer, quer secar, etc. É fantástico. Você treina em jejum, claro, porque ninguém tem que treinar com comida no estômago, e depois você quebra o jejum com um suco verde, com aminoácidos, creatina e colágeno e sei lá o que, tá bom? Mas no jejum, aminoácidos são proibidos, tá? Gratidão por toda a disponibilidade de nos ensinar, tenho aprendido muito. Fernanda Miranda. Doutor, gostaria da sua opinião sobre comida do bem já cozinhada, arroz integral, feijão, grão. Olha, ela chamou de comida do bem, tá vendo? Essa é minha aluna, porque já sabe o que é comida do bem. Não coloca tudo no mesmo saco. Então ela já falou comida do bem, eu já sabia que ela ia falar coisa saudável. Ela botou depois entre parênteses, arroz integral, feijão, grão de bico. Deve-se congelar para depois consumir ou será melhor conservar no frigorífico e consumir em 4 dias? Eu não entendi direito essa pergunta, tá? Mas se você for fazer, né, o ideal é você consumir assim que você tiver pronto, né, quentinho ainda, recém-feito. Se você não for consumir logo, você coloca na geladeira. A vantagem que tem você colocar na geladeira e depois consumir no segundo tempo é que quando você resfria as leguminosas, cereais, etc., você cria uma coisa chamada amido resistente. O amido resistente é o resultado do resfriamento de carboidratos e depois parte desses carboidratos vão ter mais dificuldade de serem digeridos pelo nosso corpo. E aí tem 2 vantagens. Quando você faz isso, o alimento, além de ter menor aporte calórico, né? Porque quando você fala, inclusive, que eu comi não sei quantos de feijão e calcula que 200 gramas de feijão tem, sei lá, 200 calorias, você aí está acreditando que 100% das calorias do feijão vão ser absorvidas. Isso não é verdade, porque o feijão tem fibras e essas calorias da fibra vão para suas bactérias. Engordam as bactérias, mas não engordam você. Só que quando você resfria, você cria mais amido resistente. Então, esse valor calórico, né, de absorção pelo nosso corpo é menor ainda, porque vai ter maior resistência. Então tem 2 vantagens. Você tem menor aporte calórico e você alimenta mais suas bactérias. Então é interessante, é uma estratégia que muitas pessoas fazem, todos os seus pacientes são plant-based? Não, Ana, infelizmente não são todos, mas eu tenho a esperança que um dia todos virão a ser. Mas eu não sou fundamentalista, né? Eu falo, eu explico, eu acabo com a minha voz nas consultas, etc. Dou todo o meu conhecimento e toda a minha energia para transformar meus pacientes, né? Para eles entenderem, né, um recado de uma crença, né? Que eu construo na minha vida e eu pratico e eu ensino para os pacientes, né? É uma coisa que eu estudo todos os dias. Então eu sou incapaz de conversar sobre política, que eu não entendo nada, sobre futebol, que eu não entendo nada, mas esse assunto que eu adoro, eu amo estudar isso, e eu estudo muito isso, então eu converso e tento convencer meus pacientes, mas aí eu pego pacientes carnívoros, né, vigorosos, porque acham que a carne é a coisa mais saudável do mundo, e assim, eu dou eu não quero mudar ninguém, eu só quero passar a informação que eu acredito que seja a mais saudável, né, e a mais correta para a grande maioria das pessoas. E eu sei também que tem pessoas que assimilam melhor as carnes animais, etc. E outras pessoas que assimilam muito mal. São aquelas pessoas que falam desde criança, minha mãe me força a comer carne, porque eu não gosto, porque eu não me sinto bem, porque eu não isso, não aquilo. Nós somos diferentes, né? Não dá para colocar todo mundo no mesmo saco. Mas para todas as pessoas, uma alimentação baseada em plantas, né? Cada vez se sabe mais disso, até por causa dos descobrimentos sobre o nosso intestino. Uma alimentação baseada em plantas, com algum aporte, né, de proteínas animais, etc., é a base, né, da nossa existência, né, como o ser humano sempre fez. Ele comia as coisas da terra, etc., sementes, etc., e de vez em quando tinha uma caça e comia uma proteína animal, achava um ninho e comia ovos, etc. Agora, aquela pessoa que acha que é saudável comer 5 ovos por dia, todos os dias, não é, infelizmente não é. Eu sei que você gosta de ovo, eu sei que você já ouviu falar que o ovo faz bem, mas obrigado, Julinha, você que é muito linda. Mas não é o ideal, né? Então, aqui em relação ao feijão, tá dito. Outra pergunta que ela fez: protetor solar no rosto no inverno, sim ou não? Eu acho que sim, se você fizer uma exposição solar, né? Eu acho que sempre que você se expor diretamente ao sol, você deve proteger o rosto e o dorso das mãos, porque o sol ele tem um efeito de fotoenvelhecimento.
Se você... às vezes a pessoa tem a genética muito boa e pegou muito sol e não tem mancha, não tem envelhecimento da pele, etc. Mas de uma forma geral, você tem que fazer duas coisas para ter uma pele saudável a maior parte do tempo, né? Eu, por acaso, tenho a pele super boa, olha, tenho ótima pele. Eu não passo muito protetor solar, mas quando eu vou pra praia, quando eu vou jogar vôlei, né? Se eu tô muitas horas na praia, etc., eu passo protetor solar. No dia a dia eu não passo. Se eu vou andar meia hora no sol, eu não passo. Se eu passar disso, né? Aí eu passo. Porque qual é o problema? Você tem que achar o meio termo entre evitar esse fotoenvelhecimento, mas utilizar os benefícios do sol, né? O seu poder antisséptico. O sol ele tem poder antisséptico, ele ajuda a limpar a nossa pele, né? As pessoas têm um pouquinho de tendência a acne, etc. O sol é muito bom para isso, né? Tem pessoas que vão para a praia e melhoram, mas se for em excesso piora. Aparece até herpes, né? Você fragiliza a sua pele. Tudo é o veneno, tá na dose, né? Ficar passando protetor solar o tempo todo no rosto também não é bom, né? Tem químicos, né? Você tem que achar um protetor solar o mais cosmética natural possível, evitar passar protetores com muitos... hoje cada vez mais tiram, né? Descobrem coisas que são tóxicas, então tiraram os parabenos, depois tiraram os octacrilenos e vão tirando coisas que se descobrem que são cancerígenas dos protetores solares, mas depois de anos que as pessoas já ficaram usando. Então usar o mínimo possível de químico, mas se você tiver uma exposição solar prolongada, eu acredito que você deve passar no rosto, no dorso das mãos, ou então cobrir essas áreas, porque elas são áreas mais sensíveis ao fotoenvelhecimento. Se você pegar todos os dias, você vai ter exatamente, o equilíbrio é tudo, né? Você vai ter uma tendência maior a envelhecer, então você pode passar. E use de preferência, se puder, um protetor físico, em vez de protetores químicos, porque eles são menos absorvidos e protegem melhor, tá bem? O protetor solar impede a absorção da vitamina D? 100%. Na verdade é 95%. Os estudos mostram, o Dr. Holick, que é o maior especialista em vitamina D do mundo, ele fez vários estudos com protetor solar e ele mostrou que o grau de impedimento da produção de vitamina D varia entre 93% e 98%, dependendo do protetor solar. Mas isso daí é quase 100%, né? Então, se você passar protetor solar, você naquela zona não produz vitamina D. Se você está pegando sol através de um vidro, você não produz vitamina D, né? O vidro ele filtra o UVB, que é a radiação, o espectro que vai fazer a produção da vitamina D. E interessante isso, né? Você tem que ter uma energia de luz suficiente para quebrar a molécula do colesterol que a gente tem na pele para formar o colecalciferol. Então existe uma reação fotoquímica. É a luz do sol fazendo uma reação química na nossa pele. E para isso você precisa ter uma incidência solar adequada, né? Não serve para qualquer sol. Por exemplo, aqui em Portugal, quase no país inteiro, de outubro a março, você não deve produzir quase nada de vitamina D, para não dizer nada. Se você estiver ali no Algarve, que tem uma latitude de mais ou menos 37 graus norte, você ainda tem alguma exposição solar que pode produzir vitamina D. Mas, por exemplo, quem está me assistindo aqui do meio de Portugal para cima, como, por exemplo, Aveiro, né, e Porto e etc., você ali é uma latitude de 40 graus norte. Você não tem incidência solar suficiente que para destruir, quebrar a molécula. É um anel de ciclopentanofenantreno, o nome é assim. É um anel que tem de colesterol que o sol tem que romper para formar o colecalciferol, que é o precursor que no fígado vai virar o 25-hidroxicolecalciferol, que vai virar a vitamina D. Mas então, para fazer essa transformação química, a primeira fase é um sol forte que bate na sua pele, que acontece nos horários de maior exposição solar, principalmente entre 11 e 1 da tarde, mas em latitudes menores, não latitudes tão altas como, por exemplo, no Porto. E você vê, né? Por exemplo, em Aveiro agora, o sol de manhã, ele entra na minha casa inteiro, ele está baixo. O sol está baixo, ele não fica perpendicular naquele horário que você não tem que fazer sombra. O melhor horário para você produzir vitamina D é você não fazer sombra. É aquele sol que bate em você e não faz sombra. E mesmo assim não sobe nem a pau. Bruno, você está tomando subdose, tá? Ou então uma vitamina D de má qualidade. Porque se você toma uma dose adequada de uma vitamina D boa, ela tem que subir no sangue, pô. Ela pode até... Acontece muito isso em algumas pessoas. E Portugal é muito prevalente isso. Existe um polimorfismo do receptor da vitamina D. Todo mundo tem um receptor chamado VDR, que é vitamina D receptor. O receptor de vitamina D, em algumas pessoas, ele é um pouquinho deficiente.
né? É uma fechadura que tem muita dificuldade em entrar a chave, mais ou menos assim. Então o que acontece? Essas pessoas normalmente precisam de doses maiores, né? Foi feito um estudo na época do Covid chamado Vitacov, e a média europeia de polimorfismo desse receptor era 10%. E a população portuguesa tinha um polimorfismo de 19%, ou seja, quase o dobro da população europeia. Ou seja, aqui em Portugal existe por essa prevalência alta desse polimorfismo, dessa alteração do receptor da vitamina D, que você use doses um pouquinho mais altas. Mas isto não vai interferir com seus níveis no sangue. Você vai ver níveis no sangue, se você tomar doses adequadas, você vai ver níveis ótimos. Quer dizer, ótimos que são ótimos mesmo, não é os níveis que os laboratórios colocam ali como os ótimos, que às vezes é nível de 30 tá ótimo. E hoje já sabe que nível de 30 nanogramas por decilitro no sangue não é um valor ótimo. Mas isto daí, na verdade, tem que ser avaliado por um médico, porque você também não pode olhar para a vitamina D isolada. Você tem que olhar para a vitamina D dentro de um complexo hormonal, como, por exemplo, correlacionar com o nível de paratormônio, porque é um regulador de cálcio no nosso corpo. E se a sua vitamina D estiver em níveis ótimos, provavelmente o seu paratormônio vai estar também. Se você tem uma vitamina D que você acha que está boa, mas seu paratormônio está alto, essa vitamina D não está boa. Entendeu? Então existem vários fatores que você tem que olhar nas análises. As análises é uma orquestra que você tem que olhar elas todas em conjunto, não existe, né? Isso é uma das coisas que mais me incomoda, às vezes, na medicina convencional, que muitas vezes o especialista, ele só pede análises relacionadas com a área dele, né? Então vai lá o ginecologista e pede os hormônios ginecológicos. Só que o nosso corpo não é setorizado, né? O nosso corpo é todo em conjunto. Quando você tem alterações dos hormônios sexuais, você tem alterações dos hormônios tireoidianos, que tem alteração dos hormônios da suprarrenal, que tem alteração dos outros hormônios. Ou seja, todo o nosso corpo funciona em uníssono, né? De uma forma conjunta. Você tem que olhar os hormônios sempre de uma forma completa. Então falei aqui do protetor solar. E aqui também tinha umas dúvidas do pessoal do MES. Maria João. Numa fase inicial, é permitido o consumo de mariscos. O foco é emagrecer. Olha, parou de passar aqui minhas perguntas. Já tomei Egostar. Pois é, essa Egostar que você toma uma vez por mês, isso não existe, tá? Isso daí não existe. Durante um tempo eu fiquei dando aula para um laboratório que eu gosto, tem um produto muito bom chamado MyPharma, que eles agora lançaram uma vitamina D de 4.000 unidades que você toma todos os dias, e eu fazia formação explicando, né, que não existe essa coisa de você tomar vitamina D uma vez por mês. Isso daí é uma coisa que eu não entendi de onde é. É claro que você faz depósitos, armazenamentos de vitamina D, mas o nosso corpo, ele tem enzimas que metabolizam e destroem a vitamina D. Uma chama-se 24-hidroxilase. Então, se você coloca um pico de vitamina D muito grande no seu sangue, é com pH. Se você coloca um pico de vitamina D, probióticos, Letícia, eu não sei o que você quer saber dos probióticos. Se você coloca um pico de vitamina D muito grande no sangue, parte dela vai ser degradada. Então, como pegar sol, né? O objetivo não é você pegar um escaldão 2 dias, né? 2 dias de escaldão e não pegar sol durante os 28 dias do mês. Não, você tem que pegar um pouquinho todos os dias. É aquela coisa que eu faço, por exemplo, eu saio na hora do meu almoço durante 30 minutos durante a semana, porque infelizmente eu não tenho mais possibilidade por trabalho, e eu vou pegar sol, né? E se tiver um dia quente eu até tiro a minha camisa e vou pegar sol nesses 30 minutos. E isto daí é um horário adequado, uma quantidade de sol adequada, num ritmo constante, né? E diário, uma frequência diária. Não vou... Agora, fim de semana, né? Aí fim de semana eu consigo andar na natureza, aí até às vezes abuso um pouquinho. Normalmente nesses dias até levo um pouquinho de protetor solar. Se eu passar do número de horas, eu aplico protetor solar, porque eu quero manter a minha pele bonita e não estar envelhecido. 2.000 por dia mais sol todo dia. Então, pode ser que seja bom, Dorinha. Eu não tenho certeza, porque é aquilo que eu falei, não existe uma individualidade bioquímica. Isto para uma pessoa pode ser fantástico, isto para outra pode ser pouco. Isto para outra pode ser muito. Eu não sei. Tem vários aspectos. São várias nuances que você tem que avaliar. Por exemplo, se o seu corpo estiver inflamado, né? Se você tem uma doença autoimune, essas condições, elas fazem mais utilização de vitamina D. Então, a dose que você usa
ela é determinada pela quantidade de problemas que você tenha, por exemplo, entendeu? Não só o polimorfismo da VDR, mas outras características. Vamos lá, senão eu não respondo nem o pessoal do MES. Maria João fez uma pergunta. Numa fase inicial é permitido o consumo de mariscos? O foco é emagrecer? Então, é porque no MES, né? Para quem não sabe, o MES é o meu programa de emagrecimento online que eu tenho, que a gente teve uma turma agora muito recentemente, e ali o foco é basicamente o emagrecimento e pelo conhecimento que eu tenho em relação a emagrecimento, grande parte das pessoas com excesso de peso tem no corpo uma coisa chamada lipotoxicidade. O acúmulo de gordura acontece não só na barriga, né? Não é aquela gordurinha que a gente vê. Existe a gordura intravisceral e muitas vezes essa gordura ela também tem consequências nos receptores celulares, por exemplo, de insulina. Parte do processo de resistência insulínica está relacionado com essa condição chamada lipotoxicidade. Como da alimentação. Os alimentos que mais colocam no nosso corpo grande quantidade de gorduras saturadas, que são as principais gorduras relacionadas com esse processo, que são os ácidos graxos, principalmente de cadeia longa. Não estou falando aí, por exemplo, dos MCTs, né, que são ácidos graxos de cadeia curta, principalmente ácido cáprico e caprílico, que absorve rápido no nosso corpo, né, são utilizados como fonte de energia, mas os ácidos graxos de cadeia longa, que existe ácido palmítico, ácido esteárico, que existe na carne, na proteína animal, né, eles estão muito relacionados com esse processo. Então, o MES que eu desenhei com este nome, Meta Emagrecimento Saudável, eu falo que durante um mês as pessoas devem parar de comer carnes animais. E aí eu faço isso com uma tendência, né? Aí é só tipo assim, é só como se fosse um desafio para as pessoas limparem o corpo desse excesso de carnes animais, de gorduras saturadas e também porque isso promove, né, uma busca de alimentação por outra via. Então as pessoas acabam tomando mais suco verdes, comendo mais alimentos verdes. Isso foi uma ideia minha que eu desenhei para pensar como é que a pessoa pode colocar mais alimentos saudáveis, né, e limpar esse corpo. Então, se você proibir uma pessoa de comer proteínas animais durante um mês, a pessoa vai ter que buscar o alimento, né, em outra coisa. Vai estar com fome, eu quero que coma muito alimentos saudáveis, né, plant-based, etc. Então isso foi uma estratégia criada pelo Dr. Rodrigo, tá? Eu nunca li isso em lugar nenhum, mas eu achei interessante essa ideia. Então durante um mês do MES, a gente faz isso. Aí agora ela está numa dúvida, né? Eu posso comer mariscos? Porque marisco é uma proteína animal. E não deveria para seguir a regra que eu criei. Mas, teoricamente, os peixes e os mariscos, principalmente, eles são alimentos com uma baixíssima densidade de gordura saturada, né? Esses alimentos do mar, principalmente os mariscos invertebrados, né? Eles têm grande quantidade de proteína, né? Eles têm muita densidade de proteína e têm uma muito pequena densidade de gorduras. Então, eles teoricamente são alimentos que são permitidos nessa fase. Você só não deve exagerar, né? Vai no fim de semana, saiu com a família e tá lá uma mariscada, você come um pouquinho de mariscos, mas não, vinho tinto é um pecado mesmo. Boa estratégia, né, Sofia? Pois isso foi, por acaso, foi um dia de luz, assim, que eu tive a ideia, eu falei, vou propor isso, mês, eu vou fazer um mês, e a pessoa não come, o curso não é vegano. Depois você está liberado, inclusive tem e-books e mais e-books de receitas com carnes. Mas durante um mês, até para provar para a pessoa que ela não é viciada em nada nessa vida. Porque se você chegar para mim e falar, doutor Rodrigo, eu quero que você durante um mês não coma X, qualquer coisa. Se por você me der um motivo pelo qual eu vou ter que fazer isso, eu faço, né? Eu já fiquei muito tempo sem tomar café, para tirar a cafeína do meu corpo, dar uma limpada de cafeína. Não existe nenhum alimento que eu sou adito, né, que eu não possa viver sem ele. Não existe isso, até porque nenhum alimento é insubstituível. Nesse mês que eu falo para a pessoa não comer proteína animal, eu mando ela comer muito plant-based. E ela vai ter o suporte proteico dela, com certeza. Ninguém fica sem proteína por não comer carne, tá bem, gente? Isso é uma ideia errada que existe na sociedade. Você pode, se você não souber o que comer, né, não souber trabalhar a proteína, aí você pode ser que você tenha algum problema. Mas se você souber fazer uma alimentação diversificada plant-based, você vai ter a sua proteína em quantidade muito... Eu estava mostrando ontem a foto, né, de uma panqueca de lentilha com humus e sementes que eu fiz. Então a panqueca de lentilha, foi a Suzana que fez, nem fui eu que fiz. A panqueca de lentilha com humus e as sementes, ela ali é um boost proteico, entendeu? Ali é tudo proteína.
Então não ache que plant-based é alface com tomate, porque é esta ignorância que faz com que as pessoas vá comer coisa errada. Sim, sim, normalmente o organismos geneticamente modificados, eles não podem ser considerados orgânicos, porque a principal razão pelo qual você modifica geneticamente um alimento é para ele ser mais tolerante a agrotóxicos, principalmente o glifosato. Então, esses alimentos têm resíduos químicos. Alimento GMO orgânico não existe, né? Olha lá, deixei de comer carne, nunca mais tive. Parabéns. Só que não precisa parar 100%, tá? Andréia Cunha perguntou. Então, João, só responder você pode comer sim de vez em quando. Essa panqueca, Maria João, você não tem noção. A panqueca de lentilha já transformou vidas. É, porque a pessoa era dita de pãozinho, vivia inflamada, nunca tinha saúde. Aí ela começou a comer essa panqueca, descobriu como é que fazia, que é a coisa mais simples do mundo. Começou a comer... E o beta-caroteno? O que você quer saber do beta-caroteno? É legal que as perguntas são assim do nada. E o beta-caroteno? O beta-caroteno é excelente para a saúde. É uma vitamina lipossolúvel. Então você pode comer mariscos, mas não pode comer mariscos o tempo todo, principalmente nesse primeiro mês, que teoricamente você estava proibida de comer, né, pelo MES, mas eu, como sou bonzinho, eu deixo você comer de vez em quando. Andréa Cunha, tem algumas dúvidas, principalmente se você, João, se você não tiver grandes problemas de peso, né? Essas pessoas que têm mais essa condição de lipotoxicidade são as pessoas que estão mais inflamadas, que estão com aquela gordura hepática. Se você tem gordura visceral, se você tem aquela esteatose hepática, você faça essa interrupção da proteína animal durante um tempo, tá bem? Isso é uma estratégia de limpeza do seu corpo e do seu fígado, tá? Porque a carne animal vai ter um suporte de proteína, de gordura saturada excedente para o seu corpo, tá bem? Vai ter, eu vou comer pouquinho, vai ter. Você tira durante um tempo. A receita da panqueca tá no clube. Eu acho que o MES não tem. Eu já confundo um pouco, né, as duas coisas, mas teoricamente o objetivo do clube é justamente ensinar a fazer pratos. No MES eu digo quais são os pratos, mas eu no MES não tenho essa vertente de ensinar a fazer pratos. Isso daí eu criei no clube, que é só para alimentação e ensinar a fazer. Andréa Cunha, tem algumas dúvidas. Que horas são, hein? Oh, meu Deus do céu, já tá quase na hora. Tem algumas dúvidas de ingredientes que vejam algumas proteínas vegetais. Isso é o que eu falo, né? Tem que ter muito cuidado, porque esses pozinhos proteicos é o que eu falo, né? Olha, você pega o rótulo, né? Você leu em algum dos ingredientes sucralose, você coloque de novo na gôndola, tá bem? Se você pegou na sua casa no armário e você viu no rótulo sucralose, joga fora. Mas não dá para ninguém, nem para o seu inimigo, tá bem? O inimigo tem que estar saudável, para ele não ficar te incomodando. Joga fora. Sucralose é um veneno, gente. É um dos piores adoçantes que existem e 80, 90% desses whey proteins da vida tem sucralose. Tem alguma dúvida de ingredientes das proteínas vegetais? Chocolate 85%. Aí tem que ver, né? Cacau orgânico, cacau cru, cacau em pó. O cacau é uma dádiva, né? O problema do chocolate não é o chocolate, o cacau em si. Tem que ver o que é a composição de chocolate que eles chamam. O problema é o açúcar que tem no chocolate. O cacau, ele é maravilhoso, principalmente quanto mais cru, melhor, né? Aqueles nibs de cacau, as amêndoas de cacau, aquilo dali tem muitos batidos que tem e é excelente. E nos frascos de legumes fermentados, goma xantana é um polissacarídeo usado como emulsificante, não é maléfico, mas é um tipo de açúcar e muitas pessoas causa indigestão, tá bem? Goma celulose, mesma coisa também, é um emulsificante, é um espessante. A celulose não é absorvida pelo nosso corpo, né? O ser humano não tem a celulase, então o principal fator, o problema dessas substâncias é que elas são muito indigestas, fazem muitos gases, né? São açúcares que o nosso corpo não digere. É igual aquela pessoa que toma leite e fica inchada, que é porque não tem a lactase da lactose. Mas aqui no caso é a celulose, a gente não tem celulase. Alguns animais têm, né? Mas a gente não tem. Lecitina de girassol, pois é, a lecitina de girassol é mais ou menos igual a lecitina de soja, né? Ela até botou aqui, olha, a lecitina de soja é má, mas a de girassol também pode ser. Porque, na verdade, a lecitina é extraída do óleo, né?
Então, se o óleo não for bom, óleo de girassol hidrogenado, óleo de soja transgênico, a lecitina é péssima também. Você tem que sempre lembrar da fonte. E essa fonte, se for ruim, é ruim. Se a lecitina ela for de uma origem boa, não tem problema, tá bem? Tem alguns... É usado também como emulsificante, mas tem algumas marcas que tem lecitina orgânica e etc, e não tem problema. Maltitol. Pois é, isso é um açúcar, é um álcool, né? Um açúcar é derivado da maltose, né? A maltose, ela é um açúcar e você pode fazer, por um processo químico, a formação de um álcool de açúcar, que é um poliol, que como tem o xilitol, tem o maltitol, tem muitos ingredientes com isso, é um adoçante teoricamente natural, né? O mais natural seria a estévia. Mas os polióis também podem ser considerados naturais porque existem na natureza de uma forma natural, mas esses que existem nos pozinhos, eles existem na natureza, mas o do pozinho, com certeza, foi uma hidrogenação da maltose que criou esse álcool. Também dá muitos sintomas de má disposição. Não é o melhor açúcar que você pode usar, mas não é também o pior, né? Tá longe, é infinitamente melhor do que você usar uma sucralose, 1000 vezes melhor. Né? A sucralose é cheia de cloro, gente, olha, vocês terem a noção. Mas pode usar. O glicerol é a mesma coisa, isso também. O glicerol, se você consumir muito essa proteína que tenha muito glicerol, você pode aumentar os triglicerídeos. Eu já peguei uma paciente que ela estava com os triglicerídeos altíssimos, 200 o valor de triglicerídeo no sangue. Uma paciente linda que eu tenho lá de Coimbra, e ela é toda certinha, então ela não entendia, olha o Carlitos aí, ela não entendia como é que ela tinha o triglicerídeo tão alto, porque ela fazia tudo certinho. E aí a conversa vai, conversa vem, eu também não descobria, desde que ela foi e me falou que estava tomando, né, sei lá por quê, orientação de alguém, todos os dias um whey protein da vida. E aí eu vi a composição do whey protein, tinha um monte de coisa, inclusive esses gliceróis da vida, e o triglicerídeo dela disparou. Então, isso prova que não é um alimento saudável, porque ela parou esse whey protein e o triglicerídeo dela voltou ao normal, né? E ela estava com um valor 4 vezes maior do que o valor habitual dela. Então, na verdade, a gente tem que ter cuidado, gente. O que não tem erro é você fazer um suco verde, né? Sem colocar nada dessas... Quer aumentar o valor nutricional proteico desse suco verde? Coloca linhaça demolhada. Faz um leite de sementes, né? Que é simples, eu explico lá no clube também. Faz um leite de sementes e faz o suco, em vez de com água, fazer com leite vegetal natural que você acabou de fazer, que você está dando ali um monte de proteína e gordura boa, né? Gorduras boas e proteínas boas. Então você enriquece dessa forma, pô. Ácido cítrico não tem problema nenhum, né? Você pode, inclusive esses sucos eu recomendo espremer limão, e pectina também, é uma fibra que também tem na casca do limão e que é super saudável. Então esses ingredientes não tem problema. Aqui dessa lista toda que você falou, o pior ingrediente, sei lá, não tem nenhum muito grave, né? Mas a celulose vai dar desconforto, a gomas vão dar desconforto, a lecitina de girassol, se for... orgânica, né, não for de uma fonte de óleos transgênicos, gordura trans, né, hidrogenados, etc. O resto não tem grande problema. Então a composição aqui está mais ou menos. E a Armanda Bento perguntou: Doutor Rodrigo, depois do shot devemos esperar algum tempo para beber café ou podemos fazer logo a seguir? Não, pode fazer a seguir. Você bebe o shot, é o tempo de você preparar o café e logo depois, é isso que eu faço, eu bebo o shot, preparo o meu café e tudo, vou lá, tomo o café e depois eu vou escovar o dente para tirar o limão do dente e o café do dente, né? Que também é pigmento do dente e eu não quero ficar com meu dente escuro. Sou vegetariana, tenho uma saúde excelente, cuido da alimentação, minha neta de 1 ano é minha, não pretende dar carne a ela. Qual a sua opinião sobre isso? Está muito bem de saúde. Jaqueline, em time que se ganha não se mexe, né? Se você se sente super bem, né? Se você... Numa criança, principalmente, a minha maior preocupação é só você não saber, né, preparar os alimentos para você otimizar toda a fonte nutricional daquele alimento. É aquilo que eu falei, né? Feijão não é tudo igual. Se você pega aquele feijão de lata que alguém comentou aí, né, e come esse feijão de lata todos os dias, e ele tá cheio de bisfenol A, tá cheio de sal,
não foi germinado e etc, etc, ele vai te dar um suporte nutricional. Se você trabalha o feijão bonitinho e você germina, demolha, cozinha, tempera, etc, faz um belo refogado, etc, o suporte nutricional é outro, ou seja, você tem que entender o poder que a alimentação te dá no momento que você sabe trabalhar ela. E eu não vejo problema nenhum em você fazer isso. Aí você tem que acompanhar, né, o crescimento da criança, etc. No seu caso, né, o adulto ele consegue perceber isso, né, se você está desenvolvendo bem o músculo, se você está com energia, etc. Tem pessoas que começam a fazer alimentação vegetariana e vegana, né, porque por ideologia às vezes, e começa a cair cabelo, começa a ficar fraco, né, começa a ficar com a pele seca e etc. E aí você percebe que aquela pessoa estava fazendo uma alimentação vegana errada, né, porque ela tirou a carne. E aí agora ela come de manhã um pãozinho, né? E depois na hora do almoço come uma massa e na hora do jantar, sei lá, come umas bolachas de milho. E tudo isso é vegano. Só que tudo isso não é comida, entendeu? Se você souber preparar o alimento e comer, eu atendo na Vitalife em Matosinhos, sim. Eu só acho que não tem vaga. Em Lisboa, da consulta, em Lisboa também já não atendo primeira vez, tá? Eu só atendo agora meus pacientes mesmo porque eu já não tenho vaga. Braga não atendo. Entendeu, gente? Então é preparar o alimento, e eu peço desculpa essa indisponibilidade, mas infelizmente, gente, eu trabalho todos os dias e eu não tenho possibilidade de trabalhar mais, porque, pronto, eu também faço essa vida online, né? Existe o Dr. Rodrigo presencial e existe o avatar do Dr. Rodrigo aqui que vocês estão vendo, que é o Dr. Rodrigo virtual, e eu só sou um, né? Então eu preciso fazer tudo isso e eu não consigo dar vazão para todo mundo. Gente, terminou a live, consegui responder as perguntas que eu tinha aqui. Mais uma vez, se você é do clube, você é do Messi, e você fez alguma pergunta nesses últimos dias que eu não pude responder, eu peço imensa desculpa por causa da quantidade de coisas e do volume de perguntas que teve. Me coloque de novo essa pergunta, ou na plataforma mesmo, ou coloque por aqui, e eu depois, o avatar, e eu depois respondo, eu depois respondo para todos vocês. Gente, beijinho, obrigado, Bia. Bia, do início ao final da live, ali, ó. Vamos fazer uma live falando sobre. Vamos ter que combinar isso, hein, Bia? Live falando sobre. O pessoal adora uma massa, né? E eu não sou contra trigo, né? Para quem não viu, assista, vá no site da Do Bem, da Isabel Silva, e eu gravei lá uma live com ela e mais uma série de mentores lá do Bem, de várias áreas, né? Um nutricionista, um engenheiro agrônomo, etc., falando sobre o glúten, né? E o que a gente entende sobre o glúten, o que é o pão nosso de cada dia, que hoje é demonizado, e como a gente consegue entender que a gente não deve colocar as coisas todas no mesmo saco, tá bem? Beijão, gente! A gente se vê para a semana que vem com mais uma live de quarta-feira. Obrigado do fundo do coração aí pela participação de todos vocês. Vocês são lindas demais e vocês que me fazem ficar até essa hora já praticamente sem voz. Meu irmão que sempre chega no final da live e daqui a pouco aparece meu afilhado com o nome do meu pai e eu começo a chorar. Beijo, gente. Até semana que vem. Tchau.